Aleluia, nos dá a oportunidade nesse instante. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia junto comigo, em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor, que nos delegou essa confiança, este momento de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. Estamos aqui debaixo da bênção do pastor Marcelo, pastor Anaí, que Deus continue abençoando grandemente os servos do Senhor, nossos pastores, em nome de Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo a Reis, capítulo 7. Irmãos, a leitura é um pouco extensa, você pode se assentar reverenciando a palavra de Deus. Segundo a Reis, capítulo 7. Reverenciando a palavra de Deus, sentados. Segundo a Reis, capítulo 7, diz assim a palavra de Deus. E disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu os verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, a fome da cidade, e morremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial sírio e nos rendamos. Se nos deixar viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos. Deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram um para os outros: não fazemos bem, este dia é de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciamos à casa do rei. Até aqui somente, para a glória de Deus. Meus irmãos, esse texto conta a história, um momento em que a Bíblia relata que os sírios, o rei da Síria com seus exércitos, cerca a grande capital de Israel, Samaria, de uma forma de os sitiarem, para que, não entrando, invadindo e atacando com espada e lança, no seu intento, nos seus planos, eles tão somente cercaram esta grande cidade, as suas entradas, uma cidade envolvida com os muros e o seu portão, e disseram: sitiemos ele, ficamos aqui para que ninguém entre, para que ninguém saia. Ou seja, foi uma forma estratégica de, sem derramar sangue, vencerem o povo de Israel, habitantes de Samaria. Observe que a forma que eles tiveram foi uma forma muito extraordinária. Observe que eles pensaram assim no seu intento: olha, nós tão somente não deixamos eles fazer nada, nem entrar nem sair, tão somente fizeram que
Samaria ficasse estéril e frutífera, estagnada e parada. A intenção deles foi tão somente parar os negócios de Samaria. Ninguém poderia sair para comprar ou vender, e ninguém poderia também entrar para vender ou comprar em Samaria. E essa cidade, devido a essa situação, começa a se enfraquecer. Começam a acabar suas comidas, os mantimentos, os alimentos. Os negócios vão indo de mal a pior. Ninguém mais compra, ninguém mais vende. E a fome começa a tomar conta daquele lugar, ao ponto de uma mãe querer se alimentar do filho da outra. Uma forma terrível que sucedeu naquele lugar. Mas quando eu começo, irmãos, a ver a estratégia deste povo da Síria, é uma estratégia, irmãos, que se não abrirmos os olhos, às vezes parece de um âmbito espiritual, também pode acontecer conosco. Porque também, se nós pararmos, se estagnarmos em uma situação, de uma forma espiritual, também nós vamos parar de nos alimentar e vamos morrer, sem mesmo ter uma espada em nosso pescoço e uma lança transpassada em nosso corpo. Então, somente de nós estarmos parados, ficaremos também infrutíferos e vamos morrendo ao pouco por não termos o que comer. E quando nós observamos a estratégia desse povo, aí vem uma pergunta para nós: será que muitas das vezes também nós não temos sido presa desta mesma artimanha que Satanás às vezes lança, sem mesmo muito de nós percebemos? Ao pouco vamos deixando, ao pouco vamos parando e achamos que está tudo bem, quando não, cairemos como na igreja da Ásia. Uma das igrejas, temos apenas um nome que vive, mas está morto. Vamos morrendo sem perceber, tão somente porque já estamos parados, não queremos ir e não queremos que ninguém também vai. Se nós, irmãos, não ficarmos apercebidos, nós estamos morrendo da mesma forma que o povo de Samaria começa a morrer. Caímos na mesma armadilha que este povo começa a cair. Porque às vezes, quando somos cobrados, queremos achar desculpa de muitas coisas, achando que não precisa. Mas quando eu estou percebendo, eu estou parando com as atividades. Aos poucos eu vou abandonando, aos poucos eu vou deixando. E quando eu olho para aquilo que eu era antes, eu vejo a diferença daquilo que sou hoje. Porque antes era diferente, eu ia, eu vinha, eu fazia mais, comia mais, bebia mais. Mas hoje, sem perceber, eu vou parando aos poucos, estou morrendo. E às vezes estamos achando que está tudo bem, estamos sitiados por Satanás, mas a palavra de Deus sempre vem ao nosso encontro. Porque nós olhamos para a história dos antigos, eles enfrentavam espada, leões, ao ponto das suas histórias ser contadas em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé apagaram a força do fogo, venceram muitas coisas, não temeram urso nem leão, muitas outras coisas. De repente hoje nós não enfrentamos urso, não enfrentamos leões, não enfrentamos espada e achamos que está tudo bem, quando não, às vezes estamos sitiados, morrendo e parando aos poucos sem perceber. Já não estamos mais indo e nem vindo, estamos às vezes estagnados no mesmo lugar, sem produzir frutos ao nosso Senhor. E foi essa a estratégia do exército da Síria. E agora o rei clama, ao ver a situação. E o rei se ira com o profeta Eliseu, porque outrora, quando eles tiveram a oportunidade de ferir esse mesmo exército, Eliseu preferiu apenas o alimentá-los.
Muitos conhecemos a história que em um certo momento, quando Eliseu está cercado por este exército, então somente Eliseu ora, este exército fica cego, e quando o exército de Israel chega, Eliseu não permite que o exército de Israel matasse esse povo, mas a ordem de Eliseu foi que, ao invés de matá-lo, o exército de Israel tinha que alimentar esse povo, e foi isso que tiveram que fazer. O exército de Israel, na oportunidade que tiveram, deram comida e bebida a este povo. E neste momento agora, o rei está irado com o profeta Eliseu, porque teve a oportunidade de ferir esse exército, mas esse exército agora está sitiando a sua cidade, está destruindo, fazendo com que eles viessem agora se enfraquecer dia após dia, acabando todo o seu alimento, ao ponto de o povo pedir um absurdo pela cabeça de um jumento. Só que neste momento agora, o profeta Eliseu vai profetizar a ordem do céu, e ele começa a anunciar que por estas horas tudo mudaria. Aquilo que era caro começava a ficar agora bem barato. A situação ia mudar de uma forma radical, ao ponto de um certo capitão duvidar, dizendo: ainda que o Senhor abra a janela do céu, será que isso pode acontecer? Mas o profeta o repreende, dizendo: olha, com os teus olhos verá, mas você não vai comer, você não vai provar daquilo que Deus vai derramar, daquilo que Deus tem preparado. Então nunca duvide da palavra de Deus, ainda que você veja a situação difícil, quando alguém disser que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, nunca duvide, porque você vai ficar passando fome no meio do caminho. Observe agora que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que veio a profecia do céu. Até então, esse momento, ninguém tinha coragem de enfrentar esse exército. Só que agora observe que é liberada uma palavra do céu. Observe que agora há uma profecia. E a Bíblia conta que havia 4 leprosos que ficavam à entrada da porta de Samaria. Eles tinham que ficar isolados devido às suas enfermidades, e eles ficavam ali, 4 leprosos, à porta da entrada de Samaria. E eles agora começam a dizer um para o outro: olha, observe a situação que estamos. Se ficarmos aqui, ou se formos para a cidade, ou melhor, a fome lá. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer aqui. Mas se nós irmos até o exército da Síria, poderemos nos render. E se eles nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, eles já entenderam que a condenação, a morte, já estava em sua porta de qualquer forma. Eles entenderam que de uma forma ou de outra, eles não escapariam da morte. Então eles disseram assim: então vale a pena nós fazermos alguma coisa, vale a pena nós nos movimentarmos, nós nos levantarmos, porque o mal, de uma forma ou de outra, já está sobre nós. A Bíblia relata que o mundo, ele jaz no maligno. E não adianta eu dizer assim: eu vou sair da igreja que tudo vai resolver. O mundo jaz no maligno. E não adianta você pensar: eu vou sair que eu escapo da morte. Não. A morte já está ordenada a toda a humanidade. O que cabe a nós, o que temos em nossas mãos, é a oportunidade de lutarmos pela promessa que nos foi feita também. O que vale a pena é lutarmos e perseverarmos e nos levantarmos por uma promessa que também nos foi liberada sobre nós.
Havia uma promessa liberada, porém esses homens, eles não sabiam. Entenda o mistério dos céus. Esses homens dá a entender que eles não sabiam desta ordem, porque eles vão segundo as suas teorias. Eles começam a fazer uma análise e um reanálise, e começam a entender que vale a pena se levantar, ainda que tinham que morrer pelo exército da Síria. Eles pensavam: é melhor irmos e morrermos lá, do que morrermos aqui parados, sem fazer nada. Se tiver que morrer, morra lutando. Se tiver que morrer, morra fazendo alguma coisa. Se tiver que ser criticado, seja criticado fazendo a obra e a vontade de Deus. Porque está escrito assim: se falam mal de mim pelas minhas injustiças, que galardão tem nisso? Mas se eu fazendo o bem, falam mal de mim, isso agrada ao Senhor, e Deus nos dará recompensa. Se tiver que morrer, morra para a glória de Deus. Se tiver que ser criticado, seja criticado pelo nome do Senhor. E nós vemos esses homens tomando esta decisão. Mas o interessante é notarmos que havia uma profecia liberada do céu para aquele povo de Samaria. E esses homens agora, imagino eu que mesmo sem saber, eles estão prestes a tomar uma atitude. Só que eles vão agora tomar uma atitude. Só que na atitude desses homens, atrás desses homens há uma promessa e há uma profecia. Há um ide, há uma ordem, há um mover dos céus agora. Ainda que os seus olhos não viam, mas havia agora um mistério do céu liberado para o povo de Samaria. Era necessário agora então, para que esse milagre viesse a acontecer, que alguém viesse a se mover, alguém viesse a fazer alguma coisa. Porque a promessa, a palavra já estava liberado, mas se eles continuassem ali estagnados, continuariam morrendo de fome, sem ver a bênção, sem ver o milagre. Mas a partir do momento que a palavra é liberada, há uma necessidade de eu me mover, de eu fazer alguma coisa, para que o sobrenatural de Deus venha acontecer. Não adianta eu ficar parado esperando acontecer, eu tenho que fazer a minha parte, porque a parte dele já está determinada. Eu tenho que fazer a minha parte, porque a parte dele já está feita no Calvário. Ele diz: já está consumado. Você vai ficar aí parado? Há uma promessa sobre a tua vida. Você vai ficar aí de cabeça baixa? Há uma promessa liberada do céu sobre a tua vida. É necessário que nós nos movemos. É necessário que nós nos movemos. Às vezes nós perguntamos por milagres, questionamos pelos milagres, mas será que eu estou me movendo? Será que eu estou indo? Será que eu estou crendo? Será que eu estou me movendo? Ou estou morrendo ao pouco, sem perceber que estou sitiado pelas coisas desse mundo, sem perceber que os espinhos do mundo me sufocam, sem perceber que os pedregais me sufocam? Mas hoje é noite de arar a terra e deixar a semente dos céus encontrar um bom lugar para crescer em sua vida. Essa semente tem que achar boa terra no seu coração ainda hoje. Porque se ela cair em qualquer lugar com facilidade, Satanás vem e rouba a palavra que você ouviu, e você faz do mesmo jeito que você entrou. Se você dá lugar para as pedras, primeiro vento, primeira prova que vem, você já desiste. Se você dá lugar para os espinhos, todos os manjares do mundo, numa época como hoje, já te sufoca facilmente e você vai embora.
Mas se Jesus encontrar boa terra, a promessa dos céus, encontrar lugar no seu coração, você vai ser bênção, você vai dar fruto, você vai se levantar, você vai entender que mesmo que tenha que morrer, vale a pena se levantar pelo nome do Senhor. Agora estes homens começam a dizer assim: então vamos até o arraial dos sírios, porque se nós voltarmos, a fome já chegou lá. Se você voltar, irmão, a morte está lá. Eles diziam: se entrarmos lá, a condenação está lá. Então vale a pena nós irmos e prosseguirmos, porque indo ainda há uma esperança. Porque se ficarmos aqui não vai valer a pena, mas se nós irmos é porque ainda há uma esperança. Se lutarmos, algo pode acontecer. Se eu prosseguir, algo pode mudar. Se eu continuar, tudo pode acontecer. Mas se eu voltar, a morte já está lá, e se eu ficar, a condenação já está sobre mim. Então nós vamos até o arraial dos sírios. Só que a Bíblia fala que quando esses homens, os quatro leprosos, os improváveis, talvez alguém pensaria que o milagre, a bênção de Deus viriam por qualquer outra parte, menos pela vida desses homens leprosos que tinham que ficar isolados nas portas da cidade. Talvez alguém poderia pensar várias formas de Deus agir, de Deus usar, mas Deus pega o improvável. Quando ninguém pensava que Deus estava agindo, Deus estava agindo. Quando alguém dizia: de que forma Deus vai fazer? Mas nem que Deus abra os céus, janela no céu, isso pode acontecer. Aí Deus pega homens condenados 2 vezes à morte, uma pela fome e outra pela doença. Homens que se viram numa oportunidade de morrer 3 vezes, com fome, doente ou morto pela espada. Mas eles pensaram: se tiver que morrer, nós vamos morrer lutando. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo alguma coisa. Pode ser que lá na frente as coisas não tenham saído, não saiu da forma que você imaginou, mas é importante que você está tentando alguma coisa. O importante é que você está indo, é importante que você ainda não parou. Pode ser que uma hora ou outra a palavra e a promessa vai bradar, e o negócio vai ser diferente. Talvez se esses homens fossem antes da promessa, alguma coisa seria diferente. Mas agora esses homens partem depois de uma promessa, depois de uma profecia. E a Bíblia fala que esses homens, através da sua atitude, estão caminhando, estão indo em contra ou ao favor dos sírios, de encontro a este exército, para render a eles. Só que a Bíblia fala que quando eles estavam indo, sabe o que Deus fez? Deus fez que os sírios, lá no seu arraial, lá no seu acampamento, lá onde eles estavam todos alojados, com as suas tendas, com seus cavalos, aquele grande exército que estava sitiando toda aquela grande cidade de Samaria. Quando esses leprosos iam caminhando, subindo, se ouvia lá no arraial dos sírios como um som, um ruído de cavalos e de exércitos, ao ponto de eles dizerem assim: olha, vamos fugir pelas nossas vidas, porque olha, o rei de Israel alugou ou convocou os reis dos heteus e dos egípcios e veio contra nós. Observe que esses homens, eles escutam o som
de 3 reinos, de 3 exércitos que vinham contra eles. Mas era um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agindo ao favor do seu povo. E às vezes nós não entendemos o mundo espiritual e achamos que não está acontecendo nada. Esse é o nosso grande erro, em achar que não vale a pena. É mais um culto, é mais um ensaio, é mais uma escola, é mais um momento, é mais isso. É como o Eliseu clamando a Deus pelo seu moço, dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja o que está em nossa volta. E às vezes o desespero vem em nossa vida e nós não entendemos o que está em nossa volta. Quando aqueles homens caminhavam, eles nem imaginavam o que Deus estava fazendo. Enquanto eles estavam indo, tomando atitude, eles nem sonhavam com aquilo que Deus estava fazendo. E às vezes nós não queremos atitude, porque não imaginamos aquilo que Deus pode fazer. Mas tenha atitude e comece a imaginar aquilo que Deus pode fazer, através da sua ação, através da tua atitude. Se eu não fizer, Deus também não vai fazer. Quando nós vemos esses homens caminhando, e aqueles ouvidos do exército inimigo aterrorizado, dizendo: vamos fugir daqui. E eles começam a fugir, imaginando que 3 reinos, 3 exércitos vinham contra eles, mas simplesmente quem vinham era 4 leprosos. Às vezes nós pensamos, é só a Maria, Dona Maria, indo por oração, que nada, mas atrás dela é uma legião de anjos subindo, guerreando ao teu favor. Às vezes você pensa, é só o manezinho entrando na porta, que nada, mas por trás dessa oração, desse manezinho, é Deus agindo, é Deus operando. Não é só mais uma oração, não é mais só um momento, é o momento, é a oração, é o culto, é a hora, é o momento, é o milagre. E às vezes nós não entendemos isso e ficamos às vezes estagnados, não queremos nos mover, ficamos sitiados pelo nosso cansaço, pela nossa carne, pela nossa fraqueza, pelas coisas ao nosso redor, ao nosso derredor. Tudo isso às vezes vem a nos sitiar e nós ficamos ali querendo cada vez mais ficar parado. Mas esses homens, a partir do momento que eles tiveram atitude, eles foram, e as coisas começam agora a acontecer de uma forma sobrenatural, sem eles imaginarem. A atitude destes homens causa um reboliço no exército inimigo, e nós temos que entender isso, esta visão espiritual. Nós temos que entender isso no reino espiritual, irmãos. Nós não somos seres naturais, nós somos seres espirituais. E às vezes nós não entendemos isso. E às vezes não entendemos isso e não queremos nos mover, porque achamos que vai ser apenas mais um momento qualquer. Mas por trás de nós há uma palavra liberada, por trás de você há uma promessa. Então o que cabe a nós é fazer a nossa parte, o que cabe a nós é nos mover, fazer a minha parte, fazer aquilo que me foi confiado em minhas mãos. Mas eu só sei fazer isso, mas faça, melhor do que não fazer nada. Mas eu só sei escrever o nome do visitante, trazer aqui. Então faça, que eu garanto que é bem melhor do que não fazer nada. Mas o que eu estou fazendo para que essas promessas, essa palavra se cumpra na minha vida e na vida daqueles que estão precisando lá atrás? Enquanto muitos desesperados ficando em Samaria,
4 homens improváveis tomam uma atitude e se levantam, e aquele exército começa a fugir, porque Deus ia com eles. E quando aqueles homens leprosos chegam, eles não acreditam no que estão vendo. Eles pensam, estão escondidos, mas eles fugiram. Eles entram, a Bíblia fala que eles começam a catar ali as coisas, comidas, vestes, ouro, e começam a catar e se escondem em uma tenda. Aí daqui a pouquinho eles saem, vê que não tem ninguém, e não acreditam naquilo, e começam a catar mais, percebem que alguma coisa aconteceu naquele lugar, o sobrenatural de Deus, o reboliço do céu aconteceu. Aleluia, eu creio que tem crente que está pegando o mistério dos céus. Quem estava pensando em parar, não vai parar, vai ver que Deus vai fazer um reboliço na sua vida também. Pode ser que não deu certo ontem, mas vai dar certo hoje, porque agora há uma promessa, uma palavra. Isso me faz lembrar quando aqueles homens pescadores que Jesus ia chamar para ser os seus discípulos, tinham pescado a noite toda e não conseguiram pegar nada. Mas a partir do momento, Cristo libera uma palavra e diz, olha, vão ao alto mar e lancem as vossas redes. Aí Pedro diz, olha Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas agora eu sei que há uma palavra, segundo a tua palavra nós voltaremos e lançaremos a rede. Talvez até hoje, até ontem não deu certo, porque talvez Deus não tinha liberado uma palavra, mas fique tranquilo, continue lutando, continue fazendo. Pode ser que hoje esta palavra é liberada do céu sobre a tua vida, e aquilo que não deu certo até ontem vai dar certo amanhã. Pode ser que o céu ainda não tinha liberado a tua bênção, a promessa sobre a tua vida, ao teu favor, nessa causa, nessa situação. Mas pode ser que a partir dessa palavra, Deus vai mudar o teu cativeiro, mas você não vai ficar parado, com o pé estagnado. Você vai se levantar, se tiver que morrer, morra fazendo alguma coisa, morra lutando. Ainda que tenha que dar errado de novo, mas você vai continuar tentando. Pode ser que a rede não encheu, mas agora há uma palavra ao meu favor, então eu vou. Até o momento a fome, a morte tinha chegado sobre Samaria, mas agora há uma palavra liberada sobre Samaria. O que cabia agora, ou são somente o que bastasse, é que alguém se levantasse e tomasse uma atitude. Talvez você não queria vir para o culto, mas você veio. Talvez alguma coisa te sitiou e falou forte ao seu coração, você diz, mas eu vou. E você veio, venceu a dor, venceu a situação, você venceu tudo que tinha que vencer, você chegou. Alguém não está aqui, mas está nos ouvindo, participando pela live do culto, é bênção também. Deus está alcançando essa vida em nome de Jesus. Está participando, está buscando, está adorando, está clamando de uma forma ou de outra. Mas agora observe que esses homens agora, ao perceberem que tudo agora está normalizado, a bênção agora percorre ao seu favor, esses homens começam a se desfrutar de todos os despojos do exército da Síria. Uma das coisas bonitas, a atitude desses homens é observar e dizer, olha, nós vemos que hoje é dia de boas novas. Esses homens começam a entender agora que há um mistério de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Eles começam agora a entender, nós percebemos agora que hoje é um dia diferente, hoje é um dia de boas novas, porque Deus tem mudado o nosso cativeiro, Deus tem mudado a nossa história. E nós podemos também que hoje é dia de boas novas,
porque o Evangelho tem chegado sobre as nossas vidas, o Evangelho da salvação. Evangelho significa boas novas. E esses homens falaram assim: olha, já estava escurecendo. Eles disseram: ó, nós vemos que hoje é um dia de boas novas, e nós não podemos ficar aqui, só nós saciamos de tudo aquilo que Deus tem preparado. Não, nós temos que voltar lá e anunciar à casa do rei tudo aquilo que está acontecendo de bom sobre as nossas vidas. Temos que ir até a casa do rei e anunciar as boas novas, porque eles sabiam que lá em Samaria o desespero tinha tomado conta de todos que estavam lá, a um ponto de uma mãe se alimentar do próprio filho, devido ao tamanho da fome que tinha tomado conta daquele lugar, tamanho desespero. Coisas absurdas já estavam acontecendo, mas aqueles homens entenderam: não, é necessário levar as boas novas para aqueles que estão desesperados lá, aqueles que ficaram, aqueles que não estão provando aquilo que nós estamos provando aqui. Estamos aqui comendo, bebendo, nos saciando, provando tudo de bom. Mas lá atrás ficou alguém desesperado, alguém chorando, uma mãe aflita, um pai aflito, um filho desesperado. Nós temos que voltar à casa do rei e anunciar as boas novas. Ei, você que tem provado as boas novas, tu que está na casa do rei, deixa Deus te usar para anunciar de uma forma ou de outra as boas novas da salvação. Tu és bênção na casa de Deus, ainda que alguém olhe para você, olhem como aqueles leprosos, os improváveis, mas você é bênção na casa de Deus. E eles falaram: nós temos que voltar e anunciar a casa do rei, porque a Bíblia fala que aqueles homens fugiram, o exército fugiu, e abandonaram tendas, cavalos, jumentos, deixaram o arraial como estava. E eles disseram: nós temos que voltar, porque se nós esperarmos até o amanhecer, algo de ruim pode vir sobre as nossas vidas. Estou indo pelo caminho do Espírito Santo. Há uma advertência dos céus sobre as nossas vidas, porque se eu esperar até o amanhã, algo de ruim pode vir sobre as nossas vidas. Certa feita Jesus diz, antes de curar um cego, Jesus disse: olha, eu sou a luz do mundo, e temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque chegará um tempo em que ninguém mais poderá fazer, enquanto é dia. Porque quando chegar a meia-noite é a hora do noivo chegar. Alguns entrarão, outros ficarão de fora. Mas Deus tem cobrado de nós se fazer ainda enquanto é dia. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Eles disseram assim: nós temos que voltar ainda hoje. Nós não vamos esperar amanhã, é hoje que eu vou deixar Deus me usar, é hoje que eu vou me levantar, é agora que eu vou fazer, não é amanhã, é hoje. Chamarás tu me cantarás. Meu Deus, quero profetizar algo aqui. Deus está falando, não estou falando no geral, mas eu creio que Deus está falando em particular com pessoas aqui. Mas Deus está falando: amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Muitos têm
tem insistido nisso. Não, hoje não. Vou deixar. Mas Deus está dizendo, amanhã pode ser tarde. O tempo é hoje, o tempo é agora. O tempo é hoje, o tempo é agora. Assim como aqueles homens disseram, não, se eu esperar amanhã, se eu esperar amanhã, não dá mais tempo sobre a minha vida. Nós temos que voltar ainda hoje. Nós temos que anunciar ainda hoje. Nós temos que fazer ainda hoje. É hoje o tempo oportuno. Deus está dizendo, eu estou te dando mais uma chance. Quer pegar, pega, não quer? Deus está mandando a palavra. Alguém dizia, é hoje. E se levantar hoje. Porque se nós somos amanhã, pode complicar sobre as nossas vidas. Jonas diz, não vou. Aí o peixe vem e engole. A tempestade vem e o complica. É lançado no mar, é engolido pelo grande peixe. Mas ele entende que tem que ir. Quando nós olhamos para a Bíblia, em certo momento, Jesus chama um discípulo e diz, espera um pouco, para eu voltar, me despedir do pai, beijar o pai, beijar a mãe. Aí Jesus disse, olha, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é apto nem digno do reino dos céus. A ordem para que saíssem de Sodoma e Gomorra era que não olhassem para trás. Mas a mulher de Ló resolve olhar para trás e se transforma numa estátua de sal. Quando a ordem tão somente era para seguir e prosseguir, não era para parar, não era para voltar. Se coloca de pé comigo, igreja, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você. Nós vamos já estar encerrando o culto em seguida. Eu creio que por uma parte Deus falou com todos, e por outra parte Deus falou em particular com pessoas aqui. Pessoas que estão sitiadas, se atrofiando ao pouco, porque está parado cada vez mais, e cada vez mais está parando. E a outros Deus está dizendo assim, ei, te chamei para anunciar a casa do rei as boas novas. Não é tempo mais de deixar para amanhã. Não é tempo mais de deixar para amanhã. Deus te chama hoje. Deus te chamou a tempo e Deus continua te chamando. E pode ser que hoje seja a sua última chance.